Olá, aqui é o Arion e seja muito bem-vindo ao nosso vídeo e hoje você irá aprender sobre a teoria de Dow e como ela é importante para operar ações. Bom, os traders investidores se baseiam em seus estudos para fazerem suas operações no mercado e na grande maioria das vezes, esses estudos têm como base a teoria de Dow. Quando se analisa qualquer ação no mercado financeiro, tanto aqui no Brasil quanto nos mercados internacionais, como no mercado americano que a gente opera, esses estudos na análise gráfica têm como base a teoria de Dow, que é uma das mais sólidas e antigas que existem na análise gráfica. Em 1882, juntou-se com o colega Edward Jones para criar sua própria empresa, a Dow Jones Company, e passaram a vender uma publicação de 2 páginas na época com as principais notícias financeiras do dia de uma maneira bem mais simples e mais direta, com foco em que qualquer leitor pudesse entender na época e se tornou rapidamente popular. Em 1887, quando já havia dado origem ao índice Dow Jones, Charles trabalhava fortemente na análise técnica, chegando à teoria de Dow. Ele morreu em 1902, mas todo o seu trabalho de anos se manteve devidamente arquivado, o que nos ajuda muito até hoje. Charles sabia que o que havia criado seria relevante e reconhecido um dia, e é. A teoria de Dow é o início para qualquer operador no mercado. É uma maneira mais simples e direta de entender a variação da análise técnica. Em sua teoria, Charles Dow desenvolveu 6 fundamentos básicos. Charles afirmava que os resultados das ações dos índices já refletiam o que o mercado acreditava. Ou seja, quando a notícia era publicada, no gráfico já havia sido descontado aquele preço. As notícias já estavam atrasadas em relação ao que estava acontecendo no gráfico. O trabalho de Charles Dow foi identificar as 3 tendências do mercado, que são as primárias, secundárias e terciárias. E para ficar mais simples, ele fez uma analogia ao mar. Tendência primária é o menor movimento do mar. É como se fosse a maré. É um movimento mais duradouro e pode durar até 6 meses ou alguns anos, ou até mesmo décadas. E existia a tendência secundária, que são as ondas, que são as consequências dessa maré. São movimentos de correção da tendência primária, ou seja, uma correção da maré de alta ou maré de baixa, e podem durar algumas semanas ou até 3 meses. A tendência terciária são as marolas. Elas são pequenas variações da tendência secundária, correções dessas ondas que têm a duração de apenas alguns dias. A tendência primária maior e mais duradoura é dividida em 3 momentos, segundo Charles Dow. A acumulação, que segundo ele é a hora certa de entrar numa posição, é o momento de se antecipar aos menos atentos. Participação pública, que é o segundo momento, nesse momento a tendência já está clara e é onde acontecem as maiores operações de compra e venda. E também tem a distribuição, que é o momento em que o assunto chega na mídia, mas já é um pouco tarde para o investidor entrar. É nessa hora que se deve vender o ativo. E segundo Dow, o volume deve acompanhar a tendência da ação. Sim, o volume também era um fator a ser analisado, segundo Charles. Os movimentos de crescimento ou diminuição do volume ajudam a confirmar a tendência do ativo. Isso como um possível rompimento do preço ou uma resistência. Um corpo em movimento continua em movimento até que uma força contrária seja exercida sobre ele. Essa frase trata sobre a inércia, a primeira lei de Newton, mas também se aplica à teoria de Dow. A tendência se mantém até que não haja uma estrutura clara de reversão. Não é uma pequena queda de 1% de uma ação que subiu seus 30%. Isso não é reversão, mas sim uma correção natural do mercado. Por isso que utilizamos sempre a análise gráfica. Na análise de candles, é possível identificar os padrões e estruturas que podem nos dizer se está chegando ao fim uma tendência de alta ou um fim de uma tendência de baixa. Porém, no mercado, nem tudo é 100% de certeza. Há uma discussão em relação a possíveis falhas na teoria de Dow. Dizem que pode-se perder mais de 20% até que seja identificado e confirmado essa tendência. Mas, ao meu ver, analisando a teoria de Dow, você pode perder parte desse movimento, porém, você tem mais confirmação de uma alta ou de uma baixa daquela ação. Então, tem mais probabilidade de acerto nesse ativo. A teoria de Dow segue como um estudo forte
e muito preciso, com base na análise técnica. Agora vamos lá para o gráfico para analisar melhor e aprender mais. Bom, e na aula prática aqui, analisando o gráfico sobre a teoria de Dow, nós temos aqui a WEG 3. Vamos a teoria de Dow aplicada aqui no gráfico. Olha como é que o gráfico está se formando aqui. Tem esses topos e fundos sendo formados aqui. É como se fosse o quê? A onda que Dow sempre falou, sobre a formação da tendência do ativo. Por exemplo, o ativo depois dessa tendência de queda aqui de alguns dias, lembrando que isso aqui é o gráfico diário, depois dessa tendência de queda aqui, houve esses topos e fundos. Isso aqui demonstra pra gente que é uma tendência de alta. Numa tendência de alta, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar o melhor ponto para comprar aquela ação. Não vamos efetuar nenhuma venda esperando, tentando pegar esse pequeno recuo que está aqui. Isso aqui vai fazer a gente, se ganhar pouco, e operar contra a tendência nunca é válido. Por quê? O stop é mais alto. O stop sempre é mais alto e as vezes que você é estopado, as vezes que você perde na operação são muito altas. Então, quando você opera contra a tendência, se for tentar operar contra a tendência, é para um ganho muito curto, sabendo que as chances dessa operação dar errado é muito alta. Agora, quando é a favor da tendência, você tem a possibilidade de pegar todas essas altas aqui. Quando você opera contra, você acaba pegando pequenos recuos quando você ganha alguma coisa, quando se torna lucrativa essa operação, mas dificilmente é lucrativo. Tá? O retorno está sempre nessas tendências. São as melhores operações. São operações aí que a gente pode pegar, por exemplo, 76% em uma ação, que a gente pode pegar 17% em uma ação, podemos pegar aí 15% em uma ação, seguindo simplesmente a tendência. Agora, quando você segue contra a tendência, você não tem um ponto exato para vender essa ação, tá? A não ser que seja por um sinal de candle ou uma formação. Porém, no swing trade, a formação contra a tendência ela é muito errática, porque geralmente ela se forma através de poucos candles. Agora, uma formação em tendência tem uma formação de muitos candles, como esses daqui e esses daqui. Tem a formação muito maior. Por exemplo, olha que tendência bonita essa aqui, sendo que anteriormente a ela houve uma formação. Então aqui seria possível pegar. Mesma coisa aqui, houve aquela região de acumulação, em que eu não concordo que você entre aqui, porque aqui você vai estar se arriscando no mercado. Nada garante que não vai reverter. Por mais que seja uma correção, está a favor da tendência, quando você entra num período desse de acumulação, você tende a ficar com seu capital preso por muito mais tempo. Tá? Isso aqui, cada candle desse aqui é um dia de operação. E olha quantos dias você ficou posicionado se você tivesse entrado em qualquer período aqui. Ao contrário disso aqui, ó. Se você entra depois que confirmou a tendência, são dias consecutivos de alta. Isso te dá um retorno muito maior e muito mais rápido. Ou seja, você entra numa operação, tem o seu retorno e sai mais rápido daquela operação. É muito melhor do que ficar aqui e muito melhor do que ficar entrando contra a tendência. Tá? Sem contar também que tem outras possibilidades de operação. Esse aqui é uma tendência de alta, uma tendência clara de alta, que é uma das tendências de Charlie Dow. Agora, tem a tendência de baixa. Como é que a tendência de baixa funciona? Tem muitas pessoas aí que não sabem que é possível operar no mercado vendido, você operando a favor da tendência na tendência de venda. A ação está caindo, você vai lá e vende. É possível sim, só requer um pouco, não muito trabalho, mas requer que você entre em contato com a sua corretora para alugar as ações. Tem vídeo no canal aqui ensinando a você fazer isso, a entrar vendido na operação e buscar essa tendência. Por exemplo, a WEG 3 aqui está fazendo um lindo padrão de reversão, que é um ombro, cabeça, ombro. Isso daqui é um padrão de reversão. Agora, você entrar nesse padrão de reversão aqui, operar comprado nele, já não está certo. Aí você vai fazer o quê? Você vai procurar uma
tendência, um melhor ponto para operar vendido na ação. Por exemplo, aqui está formando um corretor de queda. Aqui eu vou operar vendido nessa ação. E olha os topos e fundos aqui. Olha a teoria de Dow aplicada aqui. Isso aqui é muito mais simples de ser analisado. E o que Dow falava, através da análise gráfica, era sobre isso aqui, basicamente isso aqui. Hoje em dia a gente tem estudos um pouco mais complexos, mas a base da análise técnica é a teoria de Dow. Você identifica topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes e você opera a favor dessa tendência. Tendência de alta e a tendência de baixa. Agora, um outro tipo de tendência, que é aquela tendência lateralizada. Infelizmente, boa parte do mercado, boa parte das ações, a maior parte do tempo dessas ações, fica em tendência lateralizada, como nesse período aqui. Ó. Isso aqui é uma tendência lateral. Isso daqui você não opera. Por quê? Porque você não sabe onde é o topo nem o fundo dela. Você não sabe quando ela vai romper. Tá? Apesar que tem alguns padrões de formações como esse daqui, ó, é que indício de prever quando vai romper, mas não é 100% assertivo. Então o que eu vou esperar? Vou esperar a tendência clara. Nesse padrão, nessa formação sem tendência, em que o preço não tem direção, não há nada a se fazer. Tá? Fica de fora, procura outro ativo. O mercado brasileiro tem um monte de ações, o mercado americano tem um monte de ações. Então se concentra nessas ações. Tá? E o que é aquele volume que Charlie Dow dizia ali? Que quando o volume te ajuda a identificar, confirmar uma tendência, tanto de alta quanto de baixa. É basicamente isso aqui. Ó. Eu particularmente não utilizo para fazer nenhuma entrada, não utilizo o volume como confirmação de uma entrada ou saída. Eu observo ele no histórico de preço da ação. Somente isso. Eu não vejo muita assertividade identificando o volume da ação. Sendo que nada impede que você estude o volume para identificar as suas entradas. Não me adaptei ao volume. Isso é uma questão minha. Também o volume não adaptei o método ao volume. Porque não teve uma assertividade tão alta assim. Às vezes eu perdia entradas porque o volume não estava me confirmando. Sendo que no método estava me dando ali até 20%, 30% de uma operação. Então eu acabava ficando de fora. Então o volume eu não utilizo. E o volume é isso aqui, ó, essas barrinhas aqui vermelhas e verdes aqui embaixo. Isso aqui são os volumes. Cada barrinha dessa aqui é um candle, identificando aqui candle de compra ou candle de venda, um candle com força compradora, um candle com força vendedora, ou seja, um dia com força vendedora e um dia com força compradora. Então, esse volume aqui, teoricamente, segundo a teoria de Dow, reforça a sua entrada, reforça a confirmação de um possível rompimento, uma possível continuação de tendência. Isso daqui não é difícil de ser analisado ou estudado. Isso aí é uma adaptação que você tem que fazer, inclusive nas adaptações aí de médias móveis. Tem pessoas que não utilizam médias móveis. Eu utilizo média móvel, eu acho muito mais assertivo. Na probabilidade do método, você deixou muito mais assertivo o método utilizando as médias móveis. Então, as médias móveis aí eu utilizo. Tá? Vamos ver outra ação aqui, só para a gente identificar, ver padrões diferentes da teoria de Dow. Vamos lá, vamos ver aqui a Petro 4. Petro 4 é uma ação que identifica que tem várias formações da teoria de Dow, tanto de alta quanto de baixa. Vamos verificar aqui. Esse aqui é o gráfico diário, tá? Lembrando para vocês que é o gráfico diário. Teoria de Dow aqui aplicado, questão de dias. Não é um gráfico tão bonito de se ver, mas tem a teoria de Dow aplicada nele. Tá? Por exemplo, depois daquela forte queda aí, em 2018, chegou o fim dessa forte queda. E quem identificou esse fim foi esse pivô. Tá? Nos disse que provavelmente é que seria o fim. Não é 100% de certeza. Tá? Quando é que eu vou ter 100% de certeza? Quando romper o pivô e estiver acima da média móvel de 200 períodos, por exemplo. Aí sim aumenta a minha probabilidade de acerto na operação. Agora a teoria de Dow aqui aplicada. Formou uma onda aqui, topo e fundo mais baixo do que o fundo anterior. Subiu de novo, aqui recuou, subiu de novo e aqui recuou. E aqui foi se formando novamente outros padrões. Tá?
Lembra que Dow falava sobre a tendência, uma tendência maior com pequenas correções dentro dessa tendência maior? É isso aqui, ó. Uma tendência maior com pequenas correções dentro dessa tendência. Tá? Você vai entrar nessa correção? Não. Você vai entrar depois que confirmar a continuidade dessa tendência. Não se entra dentro de uma correção, porque essa correção pode, não que seja 100% às vezes, mas pode ser uma reversão. E é nisso aí que você não vai entrar. Você vai esperar a confirmação da tendência. Olha outra tendência aqui. Olha as ondas da teoria de Dow. Topos e fundos ascendentes. Isso aqui tem em todas as ações em tendência. Tá? Lógico que tem aquelas ações que dão uns sustos na gente que sobe 30% em uma semana, então o gráfico fica reto. O gráfico não tem nenhuma curvatura ali a princípio, num tempo gráfico de um dia, por exemplo. Porém, se você colocar no tempo gráfico aí de 4 horas, você vai ver pequenas correções dentro desse período que você viu ali, no gráfico diário ou no gráfico semanal, com uma barrona. Você vai ver pequenas correções. Por exemplo, vou colocar a Petrobras aqui no tempo gráfico de uma semana. Cada barra dessa aqui vai ser uma semana de operação. Vai ser um dia de preço formado. Olha o tamanho dessa barra. Você diz que essa barra aqui, por exemplo, essa daqui, subiu direto? Isso que é o tempo, é uma semana de operação. Uma semana de mercado aberto. Negativo. Se você colocar ele em tempo gráfico de um dia, você vai ver que essa barra aqui vai se transformar nisso aqui. Em uma correção, em uma maré subindo, aliás. Topos e fundos ascendentes aos topos e fundos anteriores. E assim por diante. Você vai pegar o gráfico de um dia, no gráfico de horas vai ter esse tipo de correção. Se você pegar no gráfico de uma hora, dentro do gráfico de minutos, que são operações para intraday, você vai ver esse tipo de operação. Tá? E isso aí é uma continuidade. Então, existem correções, existem pequenas tendências dentro de tendências maiores. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado vocês a identificar a tendência aí das ações, tá? Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe com quem precisa e assim vai ajudar outras pessoas a analisar melhor as ações. Muito obrigado.